Um bom dia, tema bem polêmico, né? Mas necessário, né? Seja bem-vindo. Bom dia, Tony, bom dia, João, bom dia, doutora. Os ouvintes, com certeza. É um tema que, como a gente estava já conversando antes, é uma abordagem clínica que deve ser realmente discutido, não deve ser jogado para embaixo do tapete. É verdade. Né? Porque existem as apostas e o divertimento, mas que se a doutora escolheu o tema, né? Porque assim, também é uma coisa de deixar bem claro que, tipo, quando tem um convidado que vem para cá, não é Tony, não é Hugo que escolhe o tema, mas independente disso. Isso. Né? A gente também está do lado. O que é que acontece? Que se a pessoa que vai vir falar tem que ver o tem que a propriedade para falar, pra né? Para poder falar é o que está vendo né? no momento. Não adianta, isso. Né? Tony ou Hugo falar algo que não, a gente quer falar sobre isso. Então, o convidado ele está vendo o que é que está acontecendo, né? O que é que está acontecendo no seu consultório, o que é que está vendo. Então, é um assunto que vai ser abordado de novo, clinicamente falando, né? Que aí ela vai dizer como chega no consultório, os sintomas, os sinais, o que é que pode acontecer, o que é que... Enfim. E aí agora o microfone é dela. Exatamente. Vamos, doutora Carla, seja bem-vinda mais uma vez, Carla Nascimento, né? Mais uma vez, a gente até está dizendo aqui, rapaz, já tem um ano que ela veio, tem quase um ano, né? Mais ou menos isso, que ela esteve aqui no nosso programa também, né? Trazendo um assunto pertinente. Então, doutora, seja bem-vinda, muito obrigado por aceitar o convite do nosso amigo Hugo Leonardo para estar hoje e falando de um tema necessário mesmo, né? De verdade, né? Seja bem-vinda. Bom dia, Tony. Bom dia, Hugo. Bom dia, João, o pessoal de Serra e de região que nos acompanha, né? Como o Tony colocou aqui, é um assunto polêmico, mas é necessário, tendo em vista que os casos, né, o número de pessoas dependentes de apostas online vem aumentando consideravelmente, vem se tornando um problema de saúde pública, né? E aí a gente não tem como olhar para um problema complexo de uma forma superficial, porque a gente está falando de um transtorno, né? E a gente percebe que a população ainda tem um conhecimento muito raso. Então, espaços como esse são importantes para a gente orientar, para a gente esclarecer, né? E é um transtorno dentro de um cenário que envolve questões psicológicas, sociais, tecnológicas, né? Ou seja, sem falar que tudo é bem pensado e bem estruturado para alcançar o público-alvo, né? Porque tem um público vulnerável e a gente vai falar sobre esse público hoje. Exatamente. Eu acho que a primeira pergunta que para a gente iniciar é a partir de que momento uma pessoa que gosta de apostar, né? Aqui a gente não está dizendo que ninguém deve apostar, né? Que deve jogar. As pessoas, né, podem ficar à vontade, mas a partir de que momento aquilo já é um problema, né? Pode ser considerado um problema para aquele indivíduo, para aquela pessoa, doutora Carla? Então, são várias camadas, né? Normalmente, a dependência, ela começa de uma forma sutil, onde a pessoa, ela acredita que ela tem o controle, então ela não percebe, geralmente é por curiosidade mesmo, né? Eita, deixa eu ver como funciona, eu vi falar que meu vizinho apostou 5 e ganhou 1.000, então ela acredita que tem essa falsa sensação, ela tem essa falsa sensação de controle, e aí que o vício, ele começa, tanto que vai acontecendo de uma forma gradual, e aí quando a pessoa, ela percebe, ela se toca, ela já está diante de grandes prejuízos, né, psicológicos. Tigrinho, né, que o pessoal fala, né, um dos, né, que é até proibido, né? Isso, o tigrinho, né? Tigrinho, né? É uma das, né? Com R$1, aí ganha 10, aí ganha 100, aí ganha 1.000, daqui a pouco você tem que dar 1.000 para ganhar 2.000, aí daqui a pouco exatamente. Você já não ganha os 2.000, aí volta, daqui a pouco perde tudo. Na verdade, tem gatilhos, né? Não, são gatilhos. O primeiro é a questão da recompensa imediata. Então, a pessoa, ela não sabe quando vai ganhar, mas ela acredita que vai ganhar. Da urgência tem que ser... Né? Exatamente. E quando ela ganha, ainda que de forma irrisória, né, isso ativa o sistema de recompensa do cérebro, né? Dopamina, ela começa a ter prazer, que é o mesmo que acontece quando a pessoa ela usa droga, por exemplo. Então, esses pequenos ganhos contribuem para a recorrência. Tem a questão também da escassez. Então, hora eu estou jogando... Já é outro gatilho da escassez. Hora eu estou ganhando... hora eu estou jogando porque eu ganhei, hora eu vou jogar para recuperar aquilo que eu perdi. E a pessoa, ela fica numa gangorra, né? Entre ganhar, recuperar aquilo que perdeu, e aí ela entra num ciclo vicioso. E tem também a questão da influência social, né?
Então, não é muito difícil a gente se deparar com outdoor aí, divulgando apostas. Tem propagandas. Hoje a gente é bombardeado o tempo inteiro nas redes sociais, né? Sim, Plataforma sim. de compras. Redes sociais. Na no TV Instagram. hoje, depois da regulação de algumas, né? Figuras de autoridade, né? De Por autoridade. exemplo, Virgínia. E também teve até fake, né? Com figura de autoridades, né? Tem fakes Sim, com figuras sim, de autoridade, né? Então a pessoa se sente mais confortável porque isso é repassado de uma forma muito lúdica, né? Então é uma armadilha mascarada, é uma armadilha muito bonita. Isso é bem interessante que a doutora Carla Nascimento está colocando, Hugo, e para quem está acompanhando, e é uma das coisas que está sendo discutido, o não envolvimento de personalidades na publicidade dessas bets, né? Dessas apostas online, justamente por conta disso, porque ficou escancarado, né? Que há uma maquiagem, há uma conta demo que é dada para aquela personalidade, como a Virgínia, né, como a Deolane, enfim, jogadores de futebol também que acabam fazendo a divulgação. Então, existe hoje um entendimento que seria interessante tirar essas pessoas, porque queira ou quer não, elas têm uma vamos dizer assim, uma credibilidade, entre aspas, né, e que faz com que as pessoas cheguem para aquela banca de aposta, porque o jogador tal, porque a influência tal, né, está, né, divulgando, né? Tem isso também, né? Tem um peso, né? A questão dos influenciadores. Uhum. Assim, é uma influência de massa pela questão da figura de autoridade que eles acabam representando e como isso ela é repassado, né, para o público. Inclusive na CPI, que eu pude acompanhar, tanto da Virgínia quanto do Rico. Então, o que foi colocado também ali, além de tantas pautas importantes, foi a questão do conflito moral e legal. Entende? Mas é legal, né? As pessoas jogam porque querem, cada um são responsabilizados, se responsabilizam pelos seus atos, tá? Mas e aí? E a questão moral? E a responsabilidade social, né? E a empatia que eu tenho com o outro? E você imaginar, né, que alguém está sofrendo, perdeu tudo por conta que seguiu o teu conselho ali de jogar, entrou nessas camadas que a doutora falou e... Sem falar da enganação, porque como você disse, tem contas demo, né? Então a pessoa ela vê o influenciador lá jogando e ganhando, tem aquela sensação de ganho fácil e ela acaba realmente fazendo o mesmo. É sério, não é fácil. Eu conversava aqui, quando a doutora chegou, a gente conversando sobre esse tema, né, falando como ele é importante e ao mesmo tempo polêmico, né, divide opiniões daqueles que acham que Porque, assim, um direito individual e a gente entende que é um direito individual, mas é um problema de saúde, né? É de saúde pública, exatamente. Né? Se a doutora escolheu isso, eu até ia fazer uma pergunta, não sei se é o momento, mas para ter levantado esse assunto no consultório. Lógico que não é para perguntar quantos são, nem como são, mas era essa minha indagação, que era justamente sobre isso também. Que chega. E não só chega para uma pessoa. Para a realidade local, uma pessoa né? que está lá, que chega, ali tem filho, tem mãe, ali, pega todo mundo. Até Bolsa Família foi levantado, que pega de Bolsa Família. As pessoas estavam usando o dinheiro, já tem no né? consultório chegando pessoas... Sim, eu estava até conversando com o Tony, né, que é uma demanda que vem aumentando consideravelmente. As pessoas elas têm relatado o prejuízo, né, que sofre emocional, físico, nos relacionamentos também. Isso acaba exercendo um peso. Famílias me procuram de forma desesperada. E aí as pessoas não têm noção dessa realidade. Por quê? Porque tem uma vergonha também associada, né, a essa questão do jogo. Então, é tudo bem nivelado. E aí, quando as pessoas procuram, porque assim... já está um nível bem exacerbado, os danos também que isso acaba causando. Então, assim, sofre a pessoa, o dependente, sofre também a família, né? Tem resultado em separações, dívidas absurdas, né? Então, tem sido sim, uma realidade frequente no consultório. E assim, para as pessoas perceberem que não é um problema, eu quero que a gente estava conversando aqui em off, né? Não é uma coisa, está acontecendo lá em São Paulo, né? Está acontecendo, né, em outras localidades. Não, acontece localmente, né? Na nossa cidade, na nossa região, no nosso estado. Então, assim, não é um problema alheio, né? É algo também que está acontecendo de forma bem próxima, né?
Sim, tem outro questionamento que é levantado. Mas por que algumas pessoas jogam e não ficam dependentes? Pronto, eu ia fazer justamente essa pergunta agora. A dependência não está atrelada somente ao fator, não está atrelada somente ao jogo, mas existe uma condição e muitos acabam, né, entrando nessas características que fazem com que alguns públicos sejam mais vulneráveis. Um desses públicos são aqueles que têm transtornos mentais, como, por exemplo, depressão, ansiedade, TDAH, e acabam vendo nas apostas uma via de fuga, né? Então a pessoa ela não está em tratamento, não consegue lidar com aquilo, então ela acaba tendo a atenção prendida enquanto está ali presa, né? Enquanto está ali jogando, e isso faz com que seja uma via de fuga. Pessoas também com histórico de outros vícios, jovens, por quê? Porque jovens, principalmente adolescentes, o cérebro, sabe, ainda está em formação, né? Sobretudo aquelas áreas relacionadas à tomada de decisão, ao autocontrole. Então esses jovens acabam sendo... Entra aí também entra a dopamina, né? Dopamina, impulsividade. Né? Então, os pais, eles precisam ficar atentos, né? Porque aí não sabem o que os seus filhos estão consumindo no ambiente virtual. E aí, normalmente, esse comportamento de dependência, ele começa muito cedo e é muito frequente hoje no público jovem. Uma indagação que para a gente poder até falar um pouco sobre isso também, é a questão da facilidade, né? Por que hoje, doutora, a gente tem, né, muitas pessoas com aquela mentalidade da aquisição fácil, né? De ver ali... porque é o anseio de todo mundo querer ter dinheiro, querer ser rico, e querer ir lá para a aposta e achar que ali é o caminho, né? E muitas vezes não é o caminho, acaba ficando viciado, entrando nesses problemas. Por que hoje a gente tem muita gente com essa mentalidade, né, do caminho mais fácil, né, para chegar até o dinheiro, até aquela montanha de dinheiro que tem esses influencers, né, hoje que estão por aí, né, com a exemplo da Virginia e da Deolane, que são podres de rica, né, de ricas, e enfim. Por que tem essa mentalidade tá tão presente hoje na nossa sociedade? Primeiro que em relação aos jogos, essa questão da aposta não é algo novo, tá? Então, os primeiros casos já surgiram lá nos anos de 80, casos clínicos, né? Eu estava vendo, então é muito comum a gente escutar algum parente dizer que conhece alguém... Que era viciado no baralho, né? No caça-níquel, né? Perdeu tudo em casas de apostas. A questão hoje é que o acesso... né? A exposição é bem maior, então é algo escalável, né? Tomou-se uma proporção muito grande. Hoje a gente não precisa se deslocar, a pessoa, na verdade, não precisa se deslocar a um cassino físico, né? Ela não precisa ir na loteria, porque o cassino está aqui, no próprio telefone, né? Essa questão que você me traz sobre o ter, sim, né, é algo que sempre foi presente na sociedade, porque não é somente o dinheiro em si, né? Quando a gente pensa em influenciadores que já têm um bom poder aquisitivo, que já têm fama, mas é tudo que envolve, né? Tem a questão do poder, né, de como eu sou visto na sociedade, são coisas que estão atreladas ao dinheiro e que entra também no conflito da questão do ter, do ser e do fazer. Então, assim, se eu sou... eu faço, mas eu não tenho, possivelmente eu não terei a mesma visibilidade, né? Então, isso faz com que a pessoa barganhe e acabe entrando nessa questão moral mesmo da coisa, né? Então, se eu estou ganhando, se eu estou recebendo vantagem em relação a isso, eu não me importo com o quão prejudicial está sendo para o outro. E tem uma situação, doutora Carla pode me corrigir, porque assim, o cérebro da gente, ele é feito para a gente fazer o que é o mais rápido, o mais fácil. Sim. Né? Então, se o mais rápido e o mais fácil é eu pegar o aplicativo e apostar, por que eu vou bater uma laje, eu vou dar plantão, vou fazer isso, se aqui está muito mais rápido? Aí fica nisso aí. Por isso que vem para cá, porque a gente é feito para sempre fazer o que é economizar mais energia. Isso não é, doutor? Já é do ser humano já. Agora, só que quando a gente fala assim de economizar tempo e espaço, um exemplo, se eu estou do plantão de enfermagem, aí eu vou utilizar isso para quê? Para atender aquele que está precisando ali mais rápido, algo desse tipo. Mas aí já quando entra nessa situação, aí já é outra história. Então hoje eu não vou para o plantão, porque o meu plantão está pagando tanto. Aqui se eu ficar no celular, como já chegaram para mim,
Não, Já chegaram para mim. A quantidade de gente que já largou o trabalho para ficar só nas apostas. Se você ficar com 3 celulares fazendo isso, você vai ganhar tanto e tanto. Mas aí o que é que acontece? Aí existe, como eu falo aqui, dopamina para quem está escutando a gente, serotonina e outros hormônios, são os hormônios do prazer. Aí o que é que acontece? Para quem já malha ou quem não malhou, quem já malhou e deixou de malhar, é aquele que quando você malha, que você não queria ir para academia, que quando você chega, é aquele, né, da recompensa. Aquela sensação boa, de recompensa, não é, doutora? Então, assim, é isso que acontece. Uhum. A gente é programado para fazer o que seja mais fácil. E aí, usam de artifícios visuais, auditivos, gatilhos. Aí existem gatilhos da escassez, gatilhos de N formas que aí acabam pegando. Isso, né? Levando a pessoa para aquele caminho, né? Sim. Pode Sim, ficar é à uma vontade. tendência, né, do ser humano ele querer recompensas fáceis e rápidas. Por isso que eu disse que na construção dessas plataformas, possivelmente houve um estudo psicológico e comportamental, tanto que quando a gente analisa, eu baixei, obviamente que não para jogar, mas entender melhor como a plataforma funciona, a questão do interface também. Você percebe que tem toda uma ideia lúdica, né? São bichinhos. Não, nunca baixei, nunca. São bichinhos, são personagens. Tem a Eu já baixei já, por curiosidade também. Já tem a questão das cores, toda a questão sensorial envolvida, de quando ganha, né? Tem um som que é emitido ali sim muito rápido, então tudo contribui para que a pessoa... Isso tudo tem a ver com isso, né? Então alguém deu aquela visão para aquilo, né? Eu acho que a psicologia todinha, a doutora Carla estava envolvida nisso, não, a doutora Carla não, mas a psicologia está envolvida. Alguém usou mecanismos, né, para atrair. Então tudo isso contribui para que a pessoa ela não tenha tempo de pensar, né? Então são comportamentos assim movidos pela emoção, né? Através de conexões cerebrais mesmo do jogo e as sensações que ele acaba provocando. Então é por isso que a pessoa não se dá conta. E aí quando ela se dá conta, ela já tem um prejuízo e aí ela sempre fica naquela de como reparar esse prejuízo, né? Sim. Como correr atrás. Tem um ouvinte dizendo, olha, não fala meu nome, mas dizendo, aconteceu com meu filho adolescente, ele pegou meus documentos e fez um empréstimo do banco de R$1.000 com juros, que ia passar de 1.400, quando me pegou de surpresa, né? Chegou uma cartinha do banco para que eu pagasse, caso não pagasse o empréstimo, né? O nome iria para o SPC, e a aposta dele foi em jogos de futebol. Então, chega a esse ponto também, né, doutora Carla, de você fazer uma coisa sem um consentimento, né, de outras pessoas, né, em nome daquela aposta, daquele vício, em tentar recuperar algum valor que perdeu, né? Tem tudo isso, né? Sim, a família muitas vezes não tem noção, né, do tamanho do problema, até se deparar com os prejuízos reais, né? Porque normalmente quando a pessoa ela começa a apostar, são valores assim irrisórios, são valores pequenos que vão tomando assim uma grande proporção. E a pessoa quando ela chega na crise financeira, que ela não tem mais, né, recursos, aí ela começa a se submeter a fazer empréstimos, né? Empréstimos no banco, muitos acabam fazendo empréstimos também com agiota, o que torna tudo ainda pior. Então, a família também muitas vezes é pega de surpresa, né? Ela pensa ali que é um comportamento inofensivo, acha que o filho, que o parente está apenas jogando, e aí isso começa também a mexer no bolso da família, né? Da renda da família, acaba muitas vezes interferindo no casamento. Eu já vi muitos casamentos assim sendo desfeitos em relação a problemas, né? Direcionados a apostas. Então, assim, a família entender como lidar em situações como essas acaba sendo muito importante. Então, embora ela demore um pouquinho para identificar, na maioria das vezes ela identifica mais rápido do que a pessoa que é uma dependência, né? Pelo comportamento. A pessoa ela começa a apresentar oscilação de humor, tá? Irritabilidade, ansiedade, fica muito tempo no quarto, às vezes ela não consegue trabalhar. A vida social dessa pessoa também é comprometida. Então, ou seja, existem essas mudanças, bruscas ou não, mas elas acabam acontecendo. E isso precisa colocar a família ali em estado de alerta, né? E por quê? Porque quanto mais rápido eu identifico o problema, mais cedo eu também procuro ajuda. E isso contribui muito para a remissão dos sintomas. E quando eu falo de ajuda, eu estou me referindo a acompanhamento multiprofissional, né? E muitas vezes essas pessoas precisam ser acompanhadas tanto por psicólogo quanto por psiquiatra também. A
família também é muito importante na questão de bloquear o acesso, tá? Não adianta, se essa pessoa, por mais que ela queira, entenda que ela precisa de Mas deve ser uma ajuda... confusão, né, doutora? Você tá ali jogando toda hora e você fala, feito um menino, ei, não veja agora esse vídeo não, parou agora, deve ser uma coisa escalonada, assim, do jeito que sobe também deve ser, não, hoje joga e sobe tanto, até descer, eu acho que, ou não. Depende, sabe? Alguns usuários, eles realmente têm uma resistência maior, principalmente no início, porque ele está em fase de negação, né? Ele não admite que é dependente. Que é dependente, que está viciado então, no jogo, é mesmo do alcoólatra. Diz que tem controle, mas chega um momento que ele mesmo começa a reconhecer e começa a pedir ajuda. E aí, nesse momento, a família não julgar, não criticar, oferecer esse apoio. Tem a questão do mentir também, né? A família fica indignada, mas tá mentindo para mim, e o mentir também faz parte do sintoma, né? A pessoa, ela acaba se sentindo constrangida e envergonhada por estar jogando, e aí quando ela tem uma recaída, ela tende a mentir também. Então, se for possível, né, se eu estiver falando com alguém que tem acesso à situação financeira da pessoa, né, se for algo consensual, então é ideal que, sei lá, o marido, ou no caso vice-versa, né, a mulher possa estar administrando as finanças da família por um tempo, né? A pessoa não ter acesso a cartão de crédito, aplicativo de banco. Inclusive, a pessoa aqui está dizendo que até bloqueou todas as contas para justamente não acontecer isso, né? E eu acho que tem mais uma coisa, nesse caso aí, leva a criminalidade também, né? É uma situação, pode levar, eu acho, não sei, né? A pessoa a querer a roubar, matar, né? Isso já é até um sintoma muito grave, né? Muito grave, de distúrbio, né? De furtos. E eu vejo que a questão das apostas, principalmente online, acaba sendo um pouquinho mais desafiador, porque em relação a outros vícios, a pessoa, ela tem essa dificuldade de acesso. Então, ela fez um tratamento, às vezes foi internada, está fazendo uso de medicação, acompanhamento psicológico, mas ela não tem um contato direto, né? E hoje é meio que inevitável. Então, para a gente também é muito desafiador. Se olhar... Imagina, porque à medida que a pessoa está sendo tratada, à medida que ela está sendo acompanhada, ela também está sendo exposta, né? Exatamente. Olha, tem mais outras pessoas, né? Tá dizendo aqui, muito bom o tema. Tem pessoas que gastam até o que não tem, né? Tomando emprestado ou mesmo pegando em casa dos pais. Tá dizendo aqui um ouvinte, uma pessoa diz, olha, meu sobrinho passou o cartão no nome do meu cunhado, um valor 1.500, meu cunhado ficou pagando por muito tempo, também em relação à aposta, né? Tá dizendo aqui, ouvinte. Tem áudio aqui, né? Deixa eu trazer, ver se eu consigo trazer aqui agora, né? Vamos lá acompanhar. Bom dia, Tony. Pergunta para a doutora se é normal, que eu tenho uma irmã que ela ficou tão viciada nesse negócio de jogo que o meu cunhado não aguentou, pediu o divórcio. Isso é normal? Bom dia, Tony. Eu não quero me identificar, mas eu tenho uma irmã, ela mora em São Paulo. Ela ficou tão viciada no jogo, jogava direto, deixava tudo para fazer dentro de casa para jogar. Aí o meu cunhado não aguentou e pediu o divórcio, porque ela não dava mais importância para nada dentro de casa. E pergunta para a doutora se é normal tudo isso. Normal não é, né, doutora? É um problema. A senhora até falava agora há pouco, né? Em relação a essa questão de relacionamentos, né? A esposa que jogava. Isso, exatamente. A esposa ficou viciada. Conta da casa. Então começou a mexer também na questão do relacionamento, né? Isso. E é bem comum, né? Também. Tanto o homem como a mulher, né? Independente aí, né? Exatamente, não é normal, a gente precisa olhar para todos os envolvidos na situação, né? A gente entende a questão clínica, entende que é um transtorno, que é extremamente desafiador para quem enfrenta, mas a gente também sabe que é desgastante para a família, né? Minha orientação em situações como essas é que, se a família não sabe como lidar, não sabe como reagir, procure também acompanhamento psicológico, porque se é uma situação que ela não é contornada o mais rápido possível, né, vai reverberar em várias áreas. Né? E muitas vezes a consequência das apostas é justamente isso, a quebra de vínculo afetivo, né? Casamentos sendo desfeitos, como já foi colocado aqui. Então não é normal. Eu costumo dizer que os jogos de apostas só são bons para os influenciadores e para os donos das casas, né?
A pessoa ganho, ela acaba né? tendo aquela fantasia, mas eu preciso passar essa informação de que você vai perder. Você vai perder em algum momento, né? Se não for somente o prejuízo financeiro, é o pior, é o emocional, é a paz, né? A falta de confiança, porque a pessoa ela fica sem credibilidade, né? Por mais que a família tente ajudar e apoiar, sempre fica com o pé atrás, sempre fica desconfiado. Então, assim, é um problema que atravessa todos os envolvidos. O tema também traz para a gente hoje a questão do suicídio. Vamos dizer assim, esse vício nas apostas online, nesse impacto no emocional, está levando também as pessoas a tirarem a sua própria vida por conta disso? Sim, é como eu estava aqui conversando com o Hugo, tem uma carga emocional muito grande envolvida, né? Geralmente, quando a ideação suicida, ela surge, é quando a pessoa ela passa a ter uma noção real de todos os prejuízos, de tudo aquilo que ela perdeu, e aí nessa tentativa desesperada, né, e por justamente não encontrar saída, ela às vezes acaba vendo no suicídio uma alternativa, mas que fique claro aqui, não é, tá? Para você que joga, que nos acompanha agora, ou você que tem algum parente que está nessa situação, é um problema sim complexo, é um problema desafiador, mas não é impossível, né? Tem como a gente viabilizar saídas, tem como o paciente se submeter a um tratamento. Na maioria das vezes ele não quer, mas a partir do momento que ele dar o primeiro passo, né, a gente consegue construir isso dentro e fora do consultório. É verdade, é muito importante isso. Tony, e que ele não está sozinho, que não, no meu ponto de vista, a doutora me corrija, se ele se sentir, vamos dizer assim, acuado e viu que a situação não está boa e procurou apoio, mas um apoio de uma profissional, mas se a família também ficar, não sei o quê, apontando, porque você é fraco, porque você é um viciado, aí já são várias pancadas. É uma coisa que, além de ser muito profissional, é uma situação que todo mundo vai ter que estar envolvido na mesma situação. E eu não acredito que, se não tiver um psicólogo, um psiquiatra, alguém que esteja orientado, que possa, né, realmente entender a situação sozinho para poder contornar isso, eu acredito que não seja fácil. Não é fácil, né? Não. Imagina você tá ali fazendo um negócio errado de sua mãe. Tá vendo? Eu não disse que não jogasse, né? Porque tem, né? Tá, o pai, o outro, o primo, tá vendo? Eu lhe emprestei aquele dinheiro. Eu já vejo num contexto bem mais complicado, porque como a doutora colocou, existe o pé atrás, né? Sim. Então, ele fez, né? Então, sempre vai ter, como a gente costuma dizer no popular, a piada, que é o que o Hugo está dizendo. O que a mata piadinha, é a piada, né? Dizendo, lembra o prejuízo que você deu, né? E aí, infelizmente, muitas vezes é automático, né? É automático. E para quem está no problema, quem está enfrentando, quem está com esse abalo emocional por conta das apostas, né? Isso pode ser mais um agravo, né? Eu vejo que não é também tão fácil assim. Não é fácil para a família, não é fácil para quem está no problema e que está causando problema para o seu familiar. É bem complexo mesmo, né? Sim, o julgamento é um agravante, né? A pessoa ela tem aquela sensação de impotência, porque não é só o transtorno do jogo, geralmente está acompanhado aí de outros transtornos, como eu falei inicialmente, depressão, ansiedade. Então, imagina a pessoa ter que lidar sozinho ainda por cima com em uma situação como essa, sendo julgada, né? Vem aquela sensação de incapacidade, de que não vai conseguir. Por isso que eu falo, perceber os primeiros sintomas, os primeiros comportamentos de imediato, procura ajuda, porque sem ajuda é praticamente assim impossível reverter uma situação como essa, principalmente se ela está assim, em um estágio muito avançado. É verdade. Nesse caso, só uma curiosidade, você acompanha, tem lá o paciente, né, o seu paciente, mas aí existem momentos que tem que chegar, supondo que é um filho, tem um pai, tem a mãe, que tem que conversar com os outros dois, é só com ele, ou também você tem que entrar com os familiares, ou não, é só com ele?
Sim, quando a gente está falando de um adulto, ele autoriza, né? Eu sempre oriento que a gente tem, enquanto profissional, esse contato também com a família, né? É importante porque a gente esclarece, orienta, ensina a família como conduzir esse tipo de situação. Na psicoterapia também, com o paciente, a gente faz, né, um trabalho de acolhimento, né? Ressignificação desse processo, né? Tenta conduzir essa questão da dependência e trabalhá-la também através assim de um viés muito positivo. Então, tem a questão da psicoeducação, né? A pessoa entender o que está acontecendo com ela, o que levou ela a se tornar dependente, mas principalmente do ponto de vista comportamental, como ela pode sair daquela situação. É verdade. Um ouvinte dizendo, olha, muito obrigado foi muito esclarecedor para mim, fiquei um pouco perdida quando recebi esse choque, né? Mas vou procurar ajuda sim, né? Aquela que falou aqui da aposta, né? Do filho. Já a entrevista da doutora já, né? Isso, já dá. Só em a gente poder ajudar uma ou duas pessoas já ganha com isso, que o intuito é esse, né? É exatamente isso. Deixa eu só trazer um áudio, né? Aqui pra gente também trazer aqui sobre o tema. Bora lá. Aí, bom dia, Tony. Não fale no meu nome, Tony. Eu não consigo dormir de noite. Falei para a doutora porque eu já passo no psiquiatra, no neuro, passar aí na UPA, doutor Claudemar. Ele passa remédio para mim dormir, remédio de 800 gramas e eu não consigo dormir. Quando eu tomo ele, eu fico pior, fico bebolando na cama. Já tive bicho de porco na cabeça. Foi descobrido o doutor Claudemar. É normal? Eu tenho perda de audição. Será que é por isso que eu não consigo dormir, Tony? Pergunta à doutora aí. Não divulgo meu nome. Pronto. Sai um pouco não, sai muito do tema, né? Do que a gente está tratando, né? Mas seria interessante ela voltar no profissional, né, doutora? Para poder ver o que é que ela está passando, se ela não está conseguindo dormir, né? Rever essa questão da medicação, acho que seria uma boa conduta, né? Mas a gente pode linkar o tema, né? Porque quando a gente pensa em tratamento, a gente tem que entender que nenhuma intervenção de forma isolada vai fazer com que o problema ele seja resolvido. Às vezes a pessoa, por exemplo, está com problema de insônia, né? Está sofrendo em decorrência de um transtorno e ela acredita que somente o remédio, né, vai solucionar aquele problema. Mas tem muitas coisas atreladas que vai contribuir para a remissão desses sintomas, para a qualidade de vida, né? Acompanhamento psicológico, a mudança de hábitos. Então, às vezes, o médico, sim, está fazendo uma prescrição certa, mas a gente tem que entender o contexto, né? Tem que ter uma visão ampla sobre essa pessoa, sobre a vida dela, né? E o mesmo acontece. Então, tem pessoas que dizem, eu estou dependente, eu sei, reconhece essa dependência e vou ao médico psiquiatra, e mesmo assim eu não consigo, porque ele não está trabalhando as questões psicológicas e comportamentais. Assim como tem pessoas que vêm até mim e dizem, eu só quero fazer um acompanhamento psicológico, né? Eu faço o que a senhora pedir. Não venha com muita coisa não, só quero um acompanhamento e ponto, não venha para... Mas não é somente uma questão de escolha, é a necessidade do caso. Então, se você precisa, né, a ansiedade está ali exacerbada, tem outros sintomas envolvidos, a medicação ela ajuda, inclusive, né, na minha intervenção. Então, é importante que a população ela tenha esse entendimento, né? Tanto que eu digo aqui, remédio não resolve. Se resolvesse, era muito fácil. A pessoa passaria no médico, compraria um remédio e ninguém teria mais problema. Ele é o meio, ele não é o fim, né? Ele ajuda, né? Ele é importante ali no processo, mas é claro que não vai resolver tudo. Então, nada de forma isolada resolve. Muito bem. A gente está aqui faltando 3 minutinhos, né, para terminar o programa. Qual seria, doutora Carla, uma orientação, né, final para quem tem em casa? A gente já deu para perceber que tem algumas pessoas que estão enfrentando, né, esse vício das apostas online, né, de pegar dinheiro, né, de envolver a família, né, nessa questão toda. Um caso aqui que um ouvinte falou de separação, né, de um casal, né, justamente por conta do vício, né, das apostas. Então, o que seria de orientação final, né? O que a gente pode passar, né, para a população em relação a esse tema?
Então, eu percebi que algumas pessoas se identificaram aqui, né, com esse momento. Talvez até então não tinha noção da gravidade e até onde o vício de apostas poderia levá-las, né? Então, esse momento de esclarecimento fez com que as pessoas entendessem a importância de buscar o tratamento. E eu só mudo, eu só transformo aquilo que eu reconheço, né? Então, reconhecer é o primeiro passo, tá? Ter a humildade para procurar ajuda. Tem pessoas que dizem assim, mas fazer tratamento... Eu perdi o controle, né? Entender Isso. que perdeu o controle. Mas né? fazer o tratamento é chato, é desafiador, tomar medicação. Mas eu pergunto, e continuar na dependência também não é? Né? Quando você olha para as dificuldades, né, do tratamento comparado aos grandes prejuízos e às dificuldades presentes no vício, né, não acaba sendo insignificante, né? Então, quanto antes você procurar ajuda, quanto mais consciente você for, melhor ainda. E isso se aplica também aos parentes, né, aos amigos, que hoje também foi falado aqui a importância de não julgar, de não criticar, de aprender a conduzir, né? E tudo isso contribui para uma melhor qualidade de vida. Sem sombra de dúvidas. Eu acho que é uma orientação muito, muito pertinente mesmo, né? Onde é que encontra a doutora? Isso, exatamente. Quem quiser... Onde é que encontra? No Instagram? Bater um onde é que tá o papo. telefone? Onde é que atende? Bora, diga que o pessoal tá querendo saber já. No Instagram, né, a gente tem lá o perfil ativo, com muita informação, esclarecimento, né? Carla Nascimento, então me procurem, sigam lá, né? E para quem tem interesse em tirar dúvidas ou mesmo fazer agendamento, é só entrar em contato pelo telefone 87-98835-3009. Continua no mesmo espaço? Continua no mesmo espaço, lá na Neuropele. Isso, Neuropele lá, junto com a doutora Samara, doutor Técio, né? Isso Né? mesmo. Então lá, doutora Carla também faz parte lá daquele leque de profissionais que estão Excelentes lá, profissionais, né? Lá na Neuropele. Doutora, muito obrigado, né? Muito pertinente, parabéns aí por não se furtar a falar, porque a gente falava até em off aqui, hoje essas apostas online envolvem uma cifra de dinheiro inimaginável. Os caras pagaram aí milhões de reais ao governo para para regularização, pagar assim sem tutubiar, Sim. né? Então, ou seja, é uma cifra muito alta, né? É um dinheiro muito alto, que isso envolve inclusive uma parte econômica. Eu converso com muita gente de setores, tem gente se privando de comprar algo para o seu uso, né, pessoal, para apostar, que é outra questão que envolve economicamente. Já tem setores da economia brasileira que já estão sendo afetadas, né? Imagine aí, Hugo e doutora Carla, alguém, né, deixar de comer algo que, né, ele gosta, uma comida que ele gosta, para poder usar o dinheiro para uma aposta. Então isso vem acontecendo no nosso país e eu tenho informações de pessoas de setores de restaurante que têm falado muito sobre isso, né? É um dos setores que tem sido afetado por conta dessa questão toda. Então, assim, não é um assunto fácil, né? Porque tem o julgamento, né? Dizer, não, mas joga quem quer, né? Vocês estão, né, falando aí, mas eu tenho um controle, né? Existe essa questão. Então, a gente não está falando, e parabéns pela a coragem, doutora, de falar sobre isso, né? De estar tratando pessoas, mas ao mesmo tempo estar aqui, né? Informando, chegando através das ondas do rádio, para levar esse conhecimento adiante e dizer, olha, gente, está acontecendo também aqui na nossa região. Então, muito obrigado por ter vindo e por ter compartilhado um pouco, né, desse tema tão importante. Imagina, meninos, eu que agradeço pelo convite e sempre que precisarem estarei aqui. A gente, de fato, não pode se omitir, não é algo pessoal. De fato, a gente tentou abordar esse assunto e conseguiu, eu acredito, de uma forma assim muito clínica, né? Pensando na questão mesmo do transtorno, de tudo que está envolvido, porque, como você bem colocou, tem questões políticas, né, econômicas, sociais, mas o que mais me interessa e me compete é a questão da saúde mental mesmo, né, da qualidade de vida das pessoas. Então, acredito sim, piamente, que o conhecimento, o esclarecimento, ele liberta, né? Então a gente pode aqui estar, eu acredito que sim, salvando vidas, né? Levando a informação para as pessoas. Então, para mim, vai ser sempre uma satisfação estar aqui para tratar sobre temas de saúde mental. E Muito as bem. portas estão abertas, né? Exatamente. Eu falo, doutora Carla, como é? Vamos, é só, deixa eu ver aqui na minha agenda. Isso, sabe? aí deu certo aí Já tem que organizar. para esse No sábado. mínimo, todo mês, aqui a gente tem que dar uma passadinha aqui. Muito bem.